Olá, pessoal, tudo bem? Olha só, hoje eu vim pra gente fazer uso de mais algumas folhas e fundo daquele desenho, daquelas mostras que deixei para você. Vamos usar essa folhinha, vamos usar esse fundo e vamos usar essa outra folhinha aí também. Vamos pintar isso naquele cachinho que eu mostrei lá no início. Pra já, eu vou fazer um desenho assim, bem básico nessa fronha, bem tranquilinho, pequeno, pra gente colocar aqueles tons de sombra, de folha, para esse desenho, para vocês verem que a gente pode estar utilizando aquilo ali com muita facilidade e em várias coisas, principalmente no uso de pintura de flores fantasia, caixinha de flores, algumas frutas para você fazer uma folhagem em volta, um fundo, você também pode estar usando aquilo ali, enfim. Eu vou primeiro fazer um esboço bem ralinho no meu tecido. Quem já viu alguns desenhos meus sabe que eu gosto de fazer assim. Eu jogo a minha ideia no tecido ou no papel e depois eu venho deixando o grafite mais forte, mais marcadinho para começar a pintura. Aí eu tô jogando a ideia de umas flores e de umas folhas. Vou colocar umas violetas pra gente hoje, bem simplesinhas, poucas, só duas, uns botões e algumas folhas. Esse desenho você pode estar imprimindo ele no tamanho de uma folha A3 ou duas folhas A4, enfim. E você pode estar usando ele em conjunto de cozinha, você pode estar usando em pano de prato, em fronha, em almofada. Fica bem a seu critério. Olha só, tô colocando aí algumas folhas, uns botões, vou fazer mais uma flor aí do lado. Vou colocar alguns detalhezinhos, alguns risquinhos só para eu lembrar, só para detalhar um pouquinho mais. E esse é o nosso desenho. Vou começar a encher esse espaço vazio, que às vezes a gente pega um desenho assim, que ele tem um espaço grande, vazio, não é? Essas flores, elas não enchem demais o espaço onde a gente vai pintar. Então, fica muitos lugares vazios e a gente fica um pouco preocupado em como colocar um fundo, principalmente se for um fundo escuro como esse que tô colocando aí. Eu vou encher isso aí de sépia, essa parte que eu chamo de parte mais profunda, ou seja, os meios, né, o lugar do meio do nosso desenho. Veja que eu vou enchendo essa parte mais central com sépia puro. Conforme eu vou me afastando desse centro, eu já vou pegando o branco, olha, e vou mesclando aí nesse sépia. Vou manchar um pouquinho esse aí embaixo também, para dar uma ideia de que o meu desenho, ele começou a ganhar, ou seja, as minhas flores, o meu arranjo que tá aí, começou a ganhar um pouco mais de luminosidade para essa região de fora. A parte de dentro tinha menos luz, a parte de fora tem maior quantidade de luminosidade. Quanto mais eu vou me afastando, mais branco eu uso. Eu já não pego mais o sépia, tô pegando só o branco e distribuindo aí desse lado de fora. O que é que eu tô fazendo? Eu tô deixando isso aí bem clarinho, para ir se perdendo no branco do meu tecido. Agora, eu vou colocar aquelas flores de batidinhas que a gente viu nos vídeos passados. Eu fiz um de folhas coloridas e assim, de diversas cores, e um de ideias para fundo do seu desenho. E eu coloquei essas flores de batidinhas, que foi aquilo que a gente tava vendo logo no início do vídeo, eu mostrei a vocês. Veja que eu fiz algumas flores, mas se você observar, eu não enchi, eu não coloquei demais, eu não coloquei elas muito fortes. Eu peguei o meu pincel com tinta só na quina do pincel. Na hora de colocar essa tinta no meu tecido, eu deixo o lado limpo do pincel voltada para o tecido e o lado da tinta para cima. Vou pressionando o pincel e levantando rápido
para que forme uma pétalazinha. Eu não vou pegando a tinta branca toda hora. Eu vou pegando, deixando acabar mesmo aquela tinta do meu pincel, porque assim eu acabo ganhando algumas pétalas com a tonalidade mais forte e outras pétalas com a tonalidade bem suave, se apagando. Olha só, eu passei o sépia aí em cima da pétala da flor. Se você se descuidar e fizer isso igual eu fiz aí agora, não se preocupa, dá para corrigir com tranquilidade. Continua aí fazendo o fundo da sua pintura. Quando a gente for pintar a flor, a gente corrige isso com tranquilidade, viu? A parte central dessa minha sombra é essa região onde está essa flor que está aparecendo no seu total, com essas folhas em volta. Observe que esse lado aí que eu tô fazendo agora, eu já estou suavizando o sépia. Eu estou usando menos sépia. Está ficando mais afora, está numa região menos profunda. Vou marcar um pouquinho de sombra em toda essa região, mas veja que eu não tô mais pegando sépia. Eu tô pegando só o branco e aproveitando a sujeira do meu pincel. Aqui e ali, para os cantinhos mais fechadinhos, aquelas quininhas, você pode pegar um toquezinho. Mas cuidado com o sépia na hora que a gente quer deixar mais suave a nossa sombra. Olha só as minhas flores. Poucas, a maioria batidinhas assim perdidas. Algumas bem formadinhas e outras só uns toquezinhos com o branco. Isso dá mais suavidade para o seu desenho. Se você encher de flores, sair colocando flor, várias delas bem formadas, fica o desenho mais pesado. Bom, gente, isso eu fiz para toda a sombra do meu desenho, né? Agora, com tinta só de um lado do pincel, eu vou fazendo os galinhos de folhas e botões. Olha só. Vou puxando, você coloca tinta só de um lado do pincel, você vai puxando aí em cima do seu risquinho. Se você achar que fica melhor fazer com um pincel redondo, pincel número 0, tudo bem. Também ficará bom. Feito isso, colocado esses galinhos, eu vou colocar esses fininhos em volta. Observe que eu vou colocar vários aí por essa região. Às vezes, eu costumo dizer assim, não coloque muitos, senão fica estranho, não fica bom. Olha só, vou colocar vários, vou colocar até fininho para ficar mais discreto, mas vou colocar vários. Para esses outros lugares, eu vou colocar bem pouquinho. Você vai perceber que ele fica mais bonito. Apenas alguns, como se fossem os galinhos segurando essas flores. Quando você quer dar a ideia de que tem uns galinhos segurando assim folhas ou flores, coloque poucos galinhos, como eu tô colocando aí. Se você quiser dar a ideia de que são matinhos, são aquele capim, aquele matinho mais alongado, aquelas folhas mais alongadas, aí sim você coloca vários. Vou fazer um acabamento, olha, terminei, agora eu vou pegar o branco, vou sair fazendo um acabamento para alguns deles. Vou olhando o lugar que eu achar que tá um tanto vazio, eu coloco mais um pouquinho de branco. E fica pronto o nosso fundo, apenas isso. O sépia, o branco, usei o verde oliva para fazer esses cabinhos. Tô distribuindo mais um toquezinho de branco. Depois, você lembra de colocar uns pinguinhos de amarelo nessas flores mais formadas, para o centro dessas flores mais formadas. Agora, eu vou começar a pintura da folha. Lembra que nós íamos fazer o sépia com o branco? Bom, eu vou começar pintando de sépia, essa parte aí de baixo, essa parte onde tá mais próxima à flor e embaixo da outra folha. Vou terminar com o branco, misturando bem isso aí. O meu tecido, ele segura um pouquinho a tinta, mas dá para fazer um bom trabalho nele, ele é um algodão puro
Eu não sei o nome desse tecido, mas ele é um bom tecido de algodão. Olha só, vou mesclar bem essas duas cores. Essa flor, você não precisa deixar ela tão manchada. Veja que eu tô misturando bem, tô usando aí movimentos circulares para unir bem essas duas tonalidades. Vou colocar o branco fazendo o acabamento aí desse em volta. Vou buscar apagar um pouquinho esse risquinho do grafite. Sugiro que você passe o seu risco assim bem forte, para você não perder na hora que você for fazer o seu acabamento, o seu fundo, né? O fundo do seu desenho que a gente acabou fazendo antes. Se por acaso você borrar um pouquinho, você não perde. Mas, para todo caso, não se preocupe, porque se você pintar dessa forma que eu estou fazendo, será uma pintura bem tranquila. Vou distribuir um pouco de sépia aí por cima. Vou fazer umas nervuras. E também vamos lembrar de fazer aqueles contorninhos. Sabe aqueles contornos que são partidinhos, lugares sim, lugares não? E lembrando, se as nervuras que você fizer ficarem grosseiras, vá com o pincel apagando um pouquinho elas. Não vá ficar preocupado que ficou feio sua folha, que não. Só apaga um pouquinho que vai dar certo. Olha só, coloquei uns contorninhos aí em volta, coloquei com o pincel chato mesmo, número 6, tinta só de um lado. Eu sugiro que você coloque com o pincel número 0, se você tiver dificuldade de trabalhar com um pincelzinho assim maior. Essa outra, eu vou mesclar um pouquinho de verde nela, olha só. Eu vou passar aí o sépia nessa parte mais escurinha, que eu tinha deixado mais escurinha. Vou terminar com o branco. Encher tudo isso com o branco. Misturar bem essas duas cores. Vou colocar o sépia aí embaixo, fazendo uma separação de fundo e de folha. Não se preocupe, vai aparecer. Pode ser que você não esteja vendo aí na sua casa, mas dá para aparecer, viu? No desenho mesmo, você pegando, dá para aparecer. Agora, para acabamento dessa pontinha, eu não vou colocar o sépia, como coloquei na outra. Vou colocar o verde oliva. Você lembra que eu ia trabalhar os 2 tons de cores para as minhas folhas? Eu ia trabalhar a primeira folha, que seria sépia e branco, e ia trabalhar a segunda, que seria amarelo-limão, branco e verde-oliva. Então, para essa folha aí, eu já vou mesclando um pouquinho do verde, para que as outras não fiquem tão deslocadas. Já fiquem umas tonalidades assim mais próximas. Você pode trabalhar alguns tons de cores para suas folhas, nos seus desenhos. Só preste atenção se você estiver trabalhando folhas de uma única flor, você busque sair mesclando as cores que você usar para as folhas, dando sempre um toquezinho em uma da cor que levará na outra, para não ficar uma coisa muito deslocada, como se uma planta só tivesse folhas de várias cores, de vários tipos. Então, para essa aí, olha, eu já coloquei o sépia, o branco e o verde oliva. Essa outra que está assim bem em cima, eu vou colocar o amarelo limão, do jeito que eu pintei aquela outra. Aquela que eu mostrei lá no começo da nossa pintura de hoje, né, do nosso vídeo. Vou pintar com amarelo limão, essa parte, né, vou tipo dividir ela em duas. Pintar uma metade de cada uma das partes com amarelo limão, terminar de encher com o branco, vai mesclando bem esse branco sobre esse amarelo limão para que fique suave. O amarelo limão, ele é uma cor que fica bastante forte, bem viva na nossa pintura. Então, você passando o branco em cima dela, você vai apagar um pouco, deixando mais suave, para combinar com esse nosso desenho de hoje.
Olha só, misturei bem o amarelo limão e o branco. Agora, eu vou pegar o verde oliva e vou detalhar a minha folhinha. Vou colocar algumas sombras, alguns contornos, nervuras. Todos os detalhes dela eu vou colocando com o verde oliva, para que ela ganhe aquele toquezinho de verde. E você vai começar a perceber que ela não vai ficar assim tão deslocada das outras folhas que foram pintadas, porque eu tive o cuidado de sair distribuindo tons, principalmente nessa aí que tá embaixo, o verde, eu saio distribuindo o verde que levará nela. Olha só as sombras que eu vou colocando, já vou colocando contorninho, deixando sombras. Esse espaço aí eu tô reforçando o branco. Você pode colocar nervuras com um pincelzinho chato, ali tinta só de um lado do pincel. E você pode colocar com o pincel número 0. Se você optar por colocar por esse pincelzinho, com esse pincelzinho, e ela ficar um tanto grosseira, só apaga um pouquinho ela e dá tudo certo, tá bem? Estou escurecendo um pouquinho mais aí. É uma questão de gosto, você pode escurecer ou clarear. No caso, ela está bem suave, eu posso escurecer um pouco. Essa outra, vamos mesclar cores também. Vou começar colocando aí, olha, o sépia para essa parte de baixo, essa parte mais escurinha, que recebe menos luminosidade por estar embaixo dessa flor. Vou puxando agora já um pouco de verde oliva, você viu? O lado de cima eu saí colocando o sépia, esse lado de baixo eu saí colocando o verde oliva. Vou pegar o amarelo limão e vou encher o restante disso aí. Vou encher e vou mesclar bem essas cores, vou misturar bem elas. Você precisa ter cuidado nessa emenda, porque o tom amarelo-limão, ele costuma manchar um pouco, ele é um tanto transparente, então ele pode deixar a sua pintura um pouquinho manchada. Magenta, amarelo-limão, aquamarina, verde maçã, azul ultramar, são cores que elas são um tanto transparentes. Então, quando a gente vai usar elas numa pintura, às vezes a gente pode ter um pouquinho de dificuldade na emenda de tintas. Elas tendem a manchar um pouco, mas não se preocupe. Vai em movimento circular que você vai conseguir fazer uma boa emenda para sua folhinha. Olha só, sai emendando aí o amarelo limão com esse verde oliva e esse sépia. Estou colocando agora o branco, que vai terminar de socorrer nossa folhinha. Passar o branco aí por toda em volta, por toda a borda da minha folhinha. E vou puxar ele para esse centro em movimento circular, mesclando bem. Isso já vai ajudando a diminuir as manchinhas. Não é porque eu estou dizendo que pode manchar um pouquinho, que de fato tem essa facilidade, que você vai deixar de fazer essa folhinha, tá bem? Não se preocupe, você vai conseguir fazer essa emenda direitinho. Veja que ficou bem emendado as tonalidades aí. Agora, estou distribuindo as minhas nervuras. Andei colocando nervuras com um pincelzinho grande mesmo. Veja que dá certo, a tinta só de um lado do pincel e pouquinha tinta. Vou fazer alguns contorninhos por aí em volta. Os lugares que ficarem mais grosseiros, você pode dar uma apagadinha. Olha só, tô melhorando as minhas nervuras. Aí, em cima também, vou dar uma arrumadinha. E assim vai ficando mais essa folhinha. Vou colocar só um pouco de luminosidade para essa região que eu acabei apagando um pouquinho. Se você quiser, você pode puxar um pouquinho mais de branco aí em cima,
para deixar ela com mais luminosidade, ou você já pode deixar sua folhinha assim. Essa outra, eu vou fazer ela no mesmo estilo da primeira que pintamos com o amarelo limão. Olha só, dividi ela ao meio, pintei metade de cada metade com o amarelo limão. Terminei com o branco, mesclando bem essas duas cores. O importante na pintura desse tipo de folha é que você não pinte o centro dessa folha inteiro de amarelo. Você, uma vez que partiu ele no meio, você pinta um lado do centro amarelo e o outro branco. Consequentemente, uma das bordas de sua folha vai terminar com amarelo e a outra borda terminará com o branco. Agora, eu vou colocar o verde oliva, colocando algumas sombras, distribuindo algumas sombras por cima de minha folhinha. E alguns contornos também no em volta, algumas nervuras. E isso, olha, eu já vou aproveitando e deixando esse verde oliva se perder um pouco em cima dessa folha, para deixar ela um tanto mais esverdeada. Eu tô pegando tinta só de um lado do pincel, mas eu não tô limpando o meu pincel, o que significa dizer que eu vou levar uma quantidade maior de verde, vou deixar uma nervura grosseira para eu apagar ela, o que resultará em uma quantidade de verde oliva espalhada aí por cima. Não se preocupe se a sua nervura se apagar na hora que você for arrumar isso aí. Você depois pode melhorar ela com o pincel número 0. Você pode colocar novamente ela com o seu pincelzinho chatinho. Folha é muito tranquila de pintar. Você só não precisa ficar com medo de errar na hora de colocar esses risquinhos que precisam serem fininhos. Dá para sair corrigindo tudo isso com tranquilidade. Olha só, esses daí eu basicamente apaguei e coloquei de volta. Com o pincel 0, veja que tá ficando grosseiro o meu risquinho. O que é que está acontecendo? A minha tinta está um tanto durinha. Seria aquele caso da gente colocar uma ou duas gotinhas de água na tinta que vamos usar para fazer esses risquinhos, para que o pincel deslize melhor, nos dando um melhor resultado, deixando o risquinho mais fininho, facilitando o nosso trabalho. Para essa folhinha, será apenas isso. Eu vou deixar ela assim bem mais suave, bem mais esbranquiçada. Observe que pouco eu usei do verde oliva e se a gente perceber, olha só, cada folhinha ganhou sua própria característica, até teve uns tons diferentes, mas, no entanto, não tá uma coisa deslocada. Para esse botãozinho, eu vou encher ele todo com violeta. Vou vir com o branco, fazendo ou colocando luminosidade no em volta, nas bordas das pétalazinhas. Olha só, vou distribuindo o branco para dar luminosidade nessas bordas. Vou colocando e vou puxando. Olha só, tinta só de um lado. Eu deixo o excesso para o lado de fora. Você já pode ir colocando e puxando. Ou você pode depositar aí uma boa quantidade de tinta pela borda da sua pétala. E depois você vai puxando, arrumando ela, detalhando. E assim vai ficando essas pétalas pertencentes a esse botãozinho. Para essa outra, eu vou encher ela toda de magenta. Vou pegar o branco e vou fazer aquele mesmo trabalho. Vou colocar esse branco nas bordas da pétala ou das pétalas e vou puxando ele, deixando ele um tanto riscado, detalhando um pouco a pétala do meu botãozinho. Olha só, você pode puxar nessa hora o pincel de lado, porque aí ele vai deixar mais riscado a sua pétalazinha. Para esse outro botão, eu vou encher, olha, essa parte aí, a parte de fora, com magenta,
E a parte aí de dentro, eu vou encher com o violeta. Vou mesclar bem essas duas tintas, misturar bem elas. Cuidado, o violeta é bem forte, para você não puxar ele demais e não sumir com esse magenta. Feita essa misturinha com essas duas tonalidades, você pode pegar agora o branco e fazer aquele mesmo trabalho. Sair colocando luminosidade para as bordas das pétalas. Coloca o excesso de branco e vai puxando, deixando ele riscadinho. Trabalho bem tranquilo, bem simplesinho. Essa flor, tô fazendo ela assim, bem fantasia, bem tranquilinha, a pintura bem simples pra gente. Esse outro botão, eu vou começar pintando com magenta, vou terminar ele com violeta, vou fazer o trabalho contrário, né? Veja que como eu vou colocar o violeta, que é bem mais forte, eu cresci bem mais o magenta. Agora, com o violeta, eu venho puxando, já deixando um tanto riscadinho. Você pode estar emendando bem essas duas cores, ou você pode deixando assim, já mais riscado. Feito isso, coloque um toquezinho de branco como luminosidade. Sugiro que para essa coloque menos branco, para não sumir com esse violeta. E assim fica esse botãozinho. Agora, para a pintura dessa flor, eu vou começar essa parte aí de dentro com o amarelo limão, que usamos na nossa folhinha, eu vou usar aí também. Vou puxar, olha, esse amarelo limão bem maior e riscadinho. Pode deixar ele bem esfumaçado para que receba melhor o magenta que vamos colocar aí em cima. Vou me preocupar primeiro com essa emenda e vou deixar essa emenda riscada. Olha só, coloquei o magenta e vou puxando ela para cima do amarelo limão, riscando. Se você não tiver magenta aí na sua casa, pode estar fazendo uso de rosa escuro, de vermelho carmim, vai ficar bonito do mesmo jeito. Coloquei o magenta, misturei ele ao amarelo limão, agora sim eu vou me preocupar em terminar de pintar toda a minha florzinha, tudo com magenta. Vou vir com o branco, detalhando, colocando luminosidade para as bordas das minhas pétalas, todas as pétalas levarão branco. Olha só, eu vou depositando uma porção de branco nessa parte aí de cima, de fora, e depois eu venho puxando ele, deixando ele um pouco riscadinho. Você já pode ir colocando e riscando, ou você pode colocar o branco e depois você vir fazendo esse trabalho. Vou deixar ela assim bem riscadinha. E para essas dobrinhas aí embaixo, eu vou com tinta só na quina do pincel, pouquinha tinta, um pincel pequeno, pincel número 2, chato. E vou colocar um excessozinho de branco para a parte de dentro da dobrinha. Tá vendo? A parte de fora eu deixo ela escura. A parte que vai para dentro da flor, eu coloco o branco e espalho ele um pouquinho. Agora, feito isso, a gente pode ir logo colocando a luminosidade das pétalas de fora, para elas não secarem, ou terminar a parte de dentro. Depende da sua pressa para terminar isso aí, né? Se a sua tinta tá secando muito rápido ou não. Eu vou colocar logo o branco da parte das pétalas de fora, da parte de fora. Vou distribuir por aí uma porçãozinha de branco. Não precisa colocar demais, você pode colocar em uma pétala mais, em outra menos. Fica bem a seu critério. Mas eu vou colocar da mesma forma, colocando uma porção de branco e puxando, deixando um pouco riscadinho. Essa aí maior também é do mesmo jeito. Você pode também estar aproveitando nessas pétalazinhas e colocando umas dobrinhas, também fica bom.
Olha só, eu vou colocar uma dobrinha para essa pétalazinha aí de dentro também. Tinta só de um lado do pincel, tinta voltada para o lado de dentro. Coloco o branco, espalho ele um pouquinho e já fica uma dobrinha para nossa pétala. Para o centro de nossa flor, eu vou reforçar aí o amarelo limão. Olha só, vou colocar ele aí. Se eu deixar só o amarelo limão, quando ele secar, ele vai sumir. Então, eu vou colocar também um pouquinho de branco. E vou colocar também um pouquinho de vermelho vivo, aliás, vermelho Scarlet, olha só. Um toquezinho de vermelho Scarlet nessa parte aí de baixo, de sombra. Na parte mais profunda. Para a região de fora, eu vou colocar com o pincel zero mesmo, um pouquinho de branco. Tô reforçando, tô aumentando a quantidade do amarelo limão, mas vou colocar um pouquinho de branco também, como luminosidade. E dessa forma, vai ficar essa nossa primeira flor. Depois, eu vou colocar um toquezinho de violeta para ela também, nas sombras. Olha só. Só nessas dobrinhas aí, nessa parte mais profunda, que eu vou distribuir um toquezinho de violeta. E só isso, não precisa de mais nada. Para nossa outra flor, eu vou fazer ela mais escurinha. Vou começar a pintar esse centro aí, olha, com o violeta. Já vou esfumaçar um pouquinho o violeta para cima das pétalas, porque elas serão violeta também. Mas essa parte de cima, essa maior, ela não será toda violeta. Eu vou pintar essa região de baixo, mais central, com o violeta. E a parte de fora, eu vou terminar com o magenta. Olha só. Deixa esfumaçado essa região de fora para receber melhor a outra tinta. Agora, com o magenta, eu vou terminar de encher tudo isso. Não limpei o pincel. A ideia é manchar bem essas duas tonalidades, mesclar bem essas duas cores. Nessa hora, cuidado para você não borrar. Nós não temos um fundo que vai além da nossa folhinha, da nossa flor. Então, se você borrar isso aí, você pode também estar corrigindo, fazendo correção, aumentando o fundo que você fez. No lugar que você borrar, você coloca mais umas batidinhas, um pouquinho de sépia, enfim. Sépia e branco, né? Para aumentar o espaço do fundo. Para essa pétala principal dessa flor, eu vou colocar um lado com dobrinha e o outro sem. Quase sempre, elas aparecem nessas pinturas fantasia, elas aparecem com dobrinha dos dois lados. Eu vou, dessa vez, deixar um lado com a dobrinha e o outro sem, que você também pode estar pintando assim com tranquilidade. Para as bordas, eu vou fazer do mesmo jeito, vou colocar o branco, vou puxar, deixando ele assim um pouco riscadinho, colocar por toda a borda da minha pétala, a pétala central. Olha só, vou colocando, vou puxando, já vou deixando ela prontinha. Esse daí é um pincel número 2, chato, bem cortado, bem lixado. Você pode estar usando o pincel 4, pincel 6, fica muito da sua vontade, daquilo que você se sentir bem de usar. Você não precisa se preocupar com o pincel que eu tô usando, porque eu me adaptei com esse, mas você pode estar se adaptando com outro no tamanho diferente. Veja só, enchi as 3 pétalas agora com violeta e vou começar a colocar o branco, a luminosidade para elas. Essa daí, que eu havia esquecido e pintado o fundo em cima dela, não foi? Os tons do fundo. Eu enchi ela com violeta, ela ficou um pouquinho mais clarinha, mas não tem problema.
Coloquei um pouquinho de branco como luminosidade, vou reforçar ainda mais. Essas outras também enchi tudo com violeta, vou colocar o branco, vou puxar, deixando assim riscadinha. Esse outro lado aí, olha, vamos colocar do mesmo jeito. Lembrando, você pode colocar em uma pétala mais branco, em outra menos. É como se um tivesse mais voltado para a luz e o outro não. Não precisa se preocupar com o formato dela, com a quantidade de branco que você vai levar para elas. Eu vou agora reforçar a luminosidade aí de cima dessa pétala. É como se ela faz uma curvatura para trás dessa folhinha. E vamos trabalhar esse centro agora dela. Vou colocar aí uma porção de amarelo-limão. Olha só, o pincelzinho número 0. Coloquei aí amarelo-limão. Vou colocar um pouco de branco em volta para destacar mais. E quando essa tinta secar, esse amarelo-limão não sumir, e vou deixar bem assim. Para as sépalas dos botões, eu vou encher com verde oliva. Olha só, vou encher todas com verde oliva. E vou colocar uma boa luminosidade com o branco. Pegue um pincelzinho pequeno para fazer isso. Um pincel 0 chato, ele é bom para fazer isso aí. Ou um pincel número 2. Principalmente essa parte de fora que é mais fininha. Feito isso, eu tô usando o pincel número 2, tá? O pincel número 2 chato, cortado e lixado. Feito isso, eu vou pegar agora o branco e vou colocar uma boa luminosidade por aí por cima. Tá vendo? É quase, ele lembra um arabesco. Eu vou fazer isso para todas as sépalas dos meus botõezinhos. No centro daquelas flores mais formadinhas do nosso fundo, né, do fundo que pintamos, eu vou sair colocando um pinguinho de amarelo-limão. E assim a gente finaliza a nossa pintura. Eu espero que tenha ajudado você aí do outro lado, que seja útil. Lembrando que eu vou tirar o risco e deixar para vocês aí no Facebook. Para hoje é isso. Beijos e até um próximo. Tchau!